Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de AutoCAD 2016 e o tópico para a lição de hoje vai ser a criação de uma linha de texto singular. Para relembrar, vimos nas lições anteriores as outras opções de criação de texto. A primeira delas foi o comando relativo às multilinhas de texto. Vimos também numa das lições anteriores como fazer a importação de um texto através de um fecheiro externo em formato TXT ou RTF. E fica de facto a faltar a opção de criar uma linha singular, que é o que vamos ver na lição 2. Portanto, esta opção é importante e muitas vezes acontece, se necessitarmos de criar apenas palavras isoladas ou rótulos e não quisermos ter de lidar com todas as opções que o editor da multilinha de texto nos oferece. Portanto, este comando é muitíssimo mais simples para ser usado. Então, para usarmos isto, portanto, menu Home, vamos aqui ao comando, portanto, ao Group Annotation, aqui ao comando onde vimos já a multilinha, abrimos a seta e temos aqui uma opção que diz Single Line. Portanto, Single Line, basta clicar um ponto, vamos dar a altura de texto, no caso tem 10, eu posso aumentar, por exemplo, para 12, Enter. Rotação do texto vou fazer 0 e, basicamente, escrevo e aparece diretamente no meu ecrã. Portanto, Enter, Enter e o texto é aceito. Tão simples quanto isto. Antes de ver outras coisas quaisquer, gostava de vos falar que, obviamente, estes textos como linha singular podem também ser editados. A maneira mais simples é propriedades, selecionar o texto e podemos alterar toda uma série de características deste texto, mas, por exemplo, o conteúdo, basta abrir, se eu alterar e escrever outra coisa qualquer ou substituir o texto, vai ser atualizado. Como, por exemplo, a altura, posso agarrar e alterar a altura do texto. Portanto, tudo é perfeitamente configurável e alterável em qualquer momento. Podemos ver aqui também, neste comando, que há pouco fiz o texto antes de escolher opções, mas posso escolher entre estas duas opções, portanto, para escolher o estilo de texto que vou usar, ou que está aqui definido quando entro no comando, portanto, que é o Standard, com altura 12, portanto, anotativo, tenho aqui as opções básicas, posso escolher outro estilo, ou posso também escolher qual a justificação do texto, portanto, eu tenho aqui várias opções, portanto, alinhar à esquerda, ao centro, à direita, tenho aqui também estas opções do Align Middle, ou encaixar numa determinada zona, ou alinhar o top left, que é o topo esquerda, topo centro, topo direita, middle left, meio esquerda, e depois também as opções do bottom, portanto, no fundo, fundo esquerda, fundo centro, fundo direita. Portanto, posso, por exemplo, fazer uma justificação à esquerda, dar o meu ponto de início, portanto, e seguir as mesmas opções que vimos há pouco, dar a altura do texto, a rotação, posso experimentar dar, por exemplo, aqui 20 graus, e a partir deste momento posso começar a escrever e funciona exatamente do mesmo modo. Portanto, perfeitamente igual àquilo que tínhamos visto antes. Existe aqui também a possibilidade de fazermos aqui alguns caracteres especiais. Por exemplo, estes caracteres especiais, vários exemplos úteis para vocês. O primeiro deles, percentagem C, dá o símbolo de diâmetro. Percentagem D, dá o símbolo de grau. Percentagem P, dá o sinal de mais menos. E por último, percentagem U, dá o símbolo, dá o modo de sublinhado. E agora o que quer que eu escreva vem com sublinhado. Portanto, é mais uma possibilidade também com que podem usar este comando do linha singular de texto. Existem mais possibilidades, pronto, mas terão que ver um bocadinho mais aprofundado ou perguntar-nos se necessitarem de outras opções. Por último, gostava de vos falar numa variável que permite espelhar o texto, e esta variável chama-se mirrorText. Vamos já ver. Portanto, antes de mais, se eu quiser espelhar esta expressão aqui, portanto, comando espelho,
Seleciono o texto, vou dar a minha linha de espelho e veem que por defeito o texto é espelhado, ficando de trás para a frente. Portanto, eu posso querer este comportamento ou não. Portanto, e para tal defino o modo nesta variável mirrorText. Enter. Quando está com o valor 1, portanto, esta variável vai inverter o texto. Se eu puser o valor 0, a variável fica de tal modo que, quando eu faço o espelho ao meu texto, é espelhado simplesmente em termos de posição no espaço, mas o texto não é invertido. Portanto, e obtemos isto assim. Portanto, em relação às linhas de texto singulares, julgo que estão vistas as opções mais importantes. Espero de facto que tenham sido claras o suficiente para que possam usar esta opção também na vossa vida.